o pastor Elner veio e falou que quando o reino está dentro, você então passa a estar conectado com o Senhor. É extremamente importante você perceber que agora que você tem o reino dentro, você precisa estar conectado. Um dos sintomas de que você está desconectado de Deus é quando os seus olhos naturais começam a ver as coisas. É muito interessante isso, porque quando nós convertemos, tudo é lindo, sim ou não? Tudo é maravilhoso. Quando nós convertemos, tudo é maravilhoso, né? A célula é uma bênção, o culto assim é poderoso, né? E às vezes você nem sabe os bastidores, mas você está extasiado porque o reino está conectado. Teve um culto uma vez que acho que o pessoal do louvor estava bastante frustrado porque tinha sido tão ruim o louvor, segundo eles, né? E aí me perguntaram, você percebeu hoje, o que você achou do louvor? Eu falei, nossa, achei, estava bom. Eles falaram, sério? Eu falei, sério, eu tenho muita noção de música, graças a Deus. Que quem tem noção não consegue fluir no... Não, eu não tenho a perfeição do pastor Alexandre. Para ouvir. Então, mas a presença de Deus era tão poderosa que algumas coisas você não percebe. Então, a importância de estarmos conectados com Deus, que o pastor Elner pregou agora, é tão poderosa e tão importante, porque a consequência disso é que agora, ao estarmos conectados com Deus, passamos então a estar conectados com o corpo. Diga assim, corpo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você não estiver conectado com Deus, é impossível você viver no corpo. Impossível. Pessoas que são naturais, né? Pessoas que são naturais, que não têm uma vida com Deus, dificilmente conseguem viver uma vida de corpo. Dificilmente vão dar conta de viver com a igreja. Dificilmente vão conseguir se adaptar na célula. Já viu pessoas que pingam de célula em célula? Ah, não gostei dessa célula, vai para outra, não gostei dessa, vai para outra, não gostei da outra, vai para outra, não gostei da outra, não gostei dessa igreja, mudo de igreja. Por quê? Porque essa pessoa não consegue conectar-se com o corpo. Mas eu quero te falar, ao estar conectado com Deus, automaticamente você está conectado com o corpo de Cristo. Não tem como você estar somente conectado com Deus e afastado do corpo. Uma vez alguém falou, você não vai para o culto? Aí essa pessoa virou para outra pessoa e falou, não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Ou seja, não existe mais a conexão. Você sabe, os dias que nós estamos vivendo, coopera para o entendimento ser esse. Porque nós passamos 2 anos vivendo somente culto online, célula online, e de certa forma nós estávamos desconectados. Estamos conectados em espírito, mas existe a importância de você estar presente fisicamente junto com os irmãos. E aí algumas pessoas criam essa mentalidade de que, já que eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Não faz sentido isso. Se eu sou a igreja, como que você não precisa da igreja? Não tem nexo, não faz sentido essa frase. Mas o problema é que muitas pessoas pensam dessa forma. Sabe, eu vou te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele teve uma experiência com Deus, a Bíblia conta que ele teve um encontro, ele estava caminhando, veio uma luz, ele caiu, ele ficou cego por 3 dias, você conhece a história? Jesus falou com ele diretamente, mas depois que o apóstolo Paulo teve essa experiência com Deus, qual foi a sequência disso? Deus então vai lá e chama Ananias. Deus fala com Ananias e Deus fala o que para Ananias? Vai até tal lugar, você vai encontrar um homem cego chamado Saulo.
ora para que ele possa enxergar, e depois inclua ele no corpo da igreja. Sabe, antigamente, muitos anos atrás, o anjo da guarda nós chamávamos de Ananias, porque o anjo da guarda tem essa função de inserir as pessoas no corpo. Mas eu quero te falar que é muito difícil vivermos no corpo, se você não estiver conectado com Deus. É muito difícil. Na verdade, como o pastor Elner sempre diz, não é difícil, é impossível. É impossível estarmos juntos se antes não estivermos com Cristo. É impossível. Por quê? Porque o que nos faz estarmos unidos é porque nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem um cabeça. Amém, irmãos? Então, já que estamos envolvidos nesse corpo, por que muitas coisas parece que não flui, né? Parece que não dá certo? Por que muitas vezes nós estamos, fazemos parte da igreja, estamos aqui, mas parece que as coisas não andam, parece que as coisas não fluem? Eu quero te falar uma coisa, você precisa não só estar presente, mas a conexão tem a ver com o Espírito, tem a ver com você ter o mesmo Espírito, tem a ver com você estar conectado em Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, quantos aqui já perceberam que existem muitas igrejas que são igrejas top, igrejas assim que você olha e fala, meu Deus, que igreja maravilhosa? Quem aqui já viu isso? Se você abrir lá a internet, você vai ver que tem muitas igrejas, assim, muito boas. Deixa eu te fazer uma pergunta, então por que você não está nelas? Ah, Cristian, porque a nossa é a melhor. Mentira! Mentira, a nossa não é a melhor. Mas sabe o que é interessante? Eu quero te falar aqui 5 pontos, 5 coisas que tem a ver com você estar conectado no corpo agora. E a primeira delas é que Deus foi quem colocou você aqui, e somente Deus é que pode tirar você daqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 18, diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, ou como ele quis, né? Como ele quis. Deus colocou os membros nos lugares de acordo com a sua vontade. Então, se você está aqui, é porque a vontade de Deus é que você esteja aqui. Amém? Agora, somente Deus pode te tirar daqui. Sabe o que é ruim? Quando você está aqui e não quer estar aqui. Quando você mora num lugar e não quer estar naquele lugar. Quando você vive numa família, mas não quer fazer parte daquela família. Isso é algo muito ruim, porque não é essa maneira que Deus nos chamou para vivermos. Agora, quando você compreende que a conexão com Deus gera essa conexão com o corpo, e você vive de maneira alegre, feliz, crendo que o reino de Deus está dentro de você, parece que aqui é o melhor lugar. Parece que aqui, você sabe, quando você vai comer fora, é igual comer fora de casa. É gostoso comer fora de casa algumas vezes, sim ou não? Mas se você comer fora de casa por muito tempo, você vai começar a sentir saudade da sua comida de casa, não é verdade? Por mais que você saiba que em casa é só estar lá o arroz, feijão e o ovo, não é verdade? Eu lembro que na nossa lua de mel a gente passamos 3 dias depois lá em Buenos Aires, lá não tem feijão. Para mim caiu do conceito. Pode ser o melhor lugar do mundo, se não tem feijão para mim, não merece a minha presença. Quando chegamos no Brasil, a primeira coisa que a gente pediu, uma porção de feijão. Por quê? Porque tem coisa que faz parte, a conexão gera isso.
Amém? A conexão gera isso. Então eu quero te falar, Deus colocou você onde você está. Foi Deus quem colocou você onde você está. Então eu quero te dizer, decida então crescer aonde você está. Decida fazer história aonde você está. Decida gerar raízes aonde você está. Conecte-se à igreja, conecte-se aos irmãos. Amém? Outro ponto que eu quero falar para você é que o corpo sobrevive sem você, mas você não pode sobreviver sem o corpo. Tem muitos membros, tem muitos irmãos que pensam que eles podem sobreviver sem estar conectado na igreja. Eles não precisam da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, o que alimenta os seus membros do corpo, do seu corpo normal, é o fato de eles estar ligados juntos. Sabia disso? O que faz, deixa eu perguntar aqui para quem conhece melhor, pastor Simone, a enfermeira deve saber melhor. Presta atenção numa coisa. O que faz o corpo manter-se vivo? Fisiologicamente. O coração. O coração é que faz o corpo, né? É o motor. Então, se eu pegar o meu dedinho e tirar da minha mão, o que vai acontecer? Meu dedão. Se eu tirar o meu dedão, o que vocês estão rindo? Se eu tirar o meu dedão do corpo, o que vai acontecer com o meu dedão? Ele vai morrer. Por quê? Porque ele vai parar de receber vida. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Por mais chato que seja a sua célula, por mais ruim que seja a sua rede, é lá que você recebe vida. É lá que você recebe a vida. Cristian, mas eu não percebo isso. Você só percebe quando desconecta. Você pode ver aquele irmãozinho que falta um dia, daqui a pouco falta outra semana, aí depois falta outro, depois ele está um mês, você pode perceber, ele está mais frio do que antes. É a mesma coisa, arranca o dedão para você ver, ele vai começar a ficar gelado. Porque está fora, está desconectado do corpo. É impossível viver desconectado. Cristo, então, o que faz o corpo manter-se vivo é o coração. Mas sabe o que é interessante? Não é um órgão que faz o corpo estar vivo. São todos juntos é quem faz o corpo estar vivo. Sabe por quê? Porque senão o coração continuava batendo fora do corpo. Mas se você tira até o coração do corpo, ele para de bater. Percebe? Nós fazemos parte de um corpo. Não importa a sua função, não importa a sua posição, não importa a área que você esteja. A grande questão é, Deus te colocou nesse corpo. Então você precisa estar conectado nele. Você precisa estar conectado, por quê? Porque o próximo ponto que eu quero te falar, terceiro ponto, é que você só cresce quando você está conectado a esse corpo. Presta atenção, o crescimento só acontece quando existe conexão com o corpo. Se você pegar uma criança, meio bizarro esse exemplo que eu vou te dar. Você tira um braço de uma criança. Nossa, você não vai fazer isso, é só um exemplo, né, irmão? Ao passar os anos, essa criança, porque todo o corpo ainda existe, vai acontecer o que com ela? Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai crescer de tamanho, vai envelhecer. E aquele braço que foi tirado quando pequeno? Se você deixar ele dentro de um formol, preservando ele, o que vai acontecer com aquele braço? Ele vai crescer junto, ele vai desenvolver junto.
Por isso eu quero te falar, tem gente que está tanto tempo dentro da igreja e não consegue crescer, é porque só o corpo seu está aqui, mas o espírito não está conectado ainda. Porque não faz sentido nós chegarmos a 1000 e a sua vida não mudar. Já parou para perceber? Não faz sentido a igreja prosperar e você não prosperar junto. Não faz sentido uma parte do corpo ser beneficiada e a outra não. Você já ganhou um pé de meia só? Eu vou dar um presente para você. Eu dou um pé de meia. Aí você vai andar com um pé com meia, o outro pé sem meia. Faz sentido uma coisa dessa? É desconfortável. Então, as duas coisas têm que estar juntas. Então eu quero te falar, não faz sentido você estar conectado num corpo que cresce e não crescer junto. Agora, se não está crescendo junto, é porque não está conectado, só está aqui. Só está de corpo presente, mas não está conectado no espírito. Por isso eu quero te falar, meu irmão, avalia sempre se você está de fato conectado. Agora, por que muitas pessoas desconectam do corpo? Por vários motivos. Um deles, desconectou de Deus. Irmão, quando você desconecta do Senhor, você começa a enxergar muitas falhas. Quer ver um exemplo? Jesus está no barco, os discípulos estavam no barco, e Jesus vai encontrar com os discípulos no mar, nas águas. Os discípulos estavam lá todos, dentro do barco, à noite, e aparece alguém andando sobre as águas. Os discípulos ficam apavorados, falam, meu Deus, o que é isso? É um fantasma? Não. Aí alguém fala, é o Senhor. E aí Jesus aparece para ele e fala, fiquem calmos, sou eu. E aí Pedro diz uma coisa para o Senhor Jesus, ele fala, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. É interessante porque eu acho que se não fosse o Senhor e mandasse andar sobre as águas, não faz muito sentido o desafio de Pedro, mas na hora do medo eu acho que ele não deve ter pensado direito. Ele falou, se é o Senhor mesmo, então manda eu andar sobre as águas. Jesus falou, então vem. Sabe o que é interessante? Pedro e Jesus estavam conectados. Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E meu Deus, é o Senhor. E os discípulos, nossa, ele está andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas. E Pedro fala, nossa, eu estou andando sobre as águas. Que negócio poderoso é esse? E ele começa a olhar o tamanho do mar. Ele, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Jesus, eu estou andando sobre as águas. Ai, Senhor, eu estou andando sobre as águas. Aí Jesus vai lá e pega ele de volta. Sabe por que Pedro começou a afundar? A Bíblia fala que ele, por ter medo do mar. Ou seja, ele desconectou e começou a enxergar as coisas. Começou a enxergar as falhas. Porque esse é um dos maiores motivos pelo qual você desconecta do corpo. Porque quem está em Cristo está no corpo. Há muitos irmãos que eles têm a síndrome de Adão. Sabe qual que é a síndrome de Adão? Só Deus pode falar na minha vida. Só Deus pode falar. Ele só ouve a Deus, ele não ouve outras pessoas. Eu quero te falar uma coisa, enquanto Deus tiver corpo, ele vai falar através do corpo. Deus não é só boca. Deus é um corpo todo, Cristo é o cabeça. Mas tem muitas coisas que o cabeça quer fazer e ele vai usar o corpo. Mas tem alguns irmãos que eles acham que podem fazer. Imagina, parece que o corpo de Cristo tem espasmos. Alguns irmãos decidem algumas coisas na vida e já teve espasmos. Você para daqui a pouco, a perna chuta. Às vezes eu estava no ônibus com o menino da célula, ele não era muito bem da cabeça, aí ele estava sentado aqui, eu no banco, a gente indo para a célula, de repente, irmão, sem brincadeira, ele fez isso aqui, ele estava sentado, assim, aí ele fez isso aqui, ó.
Só que tinha uma pessoa no banco da frente. Tadinha da mulher, a mulher fez, ai meu Deus do céu. Aí ele, ô moça, desculpa e tal. Então tem irmãos que é assim. De repente, ele faz o que quer. Ele desconecta, ele some, Eu quero te falar, irmãos, não desconecte do corpo. Se Deus te colocou, é porque você precisa permanecer. E é no corpo que você recebe essa vida. Amém? Quantos podem dar um amém aí? Amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Efésios capítulo 4, do 15 ao 16. Olha o que diz aqui. Efésios 4, 15 ao 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção que tem coisas poderosas nesse versículo. Olha só, a Bíblia começa dizendo aqui, Cristo, né, é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, e pelo auxílio de toda junta. O que é a junta? O que nos conecta? Né? As juntas, né, são as coisas, são as partes que conectam um membro no outro. Né? Então, essas juntas, nós podemos dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conecta a vivermos juntos. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, o pastor Alexandre não me suportaria. Mas ele me ama. Por quê? Porque entre nós existe algo que nos conecta. É o Espírito. É o Espírito. Há muitas pessoas conectadas somente de forma carnal, sabia disso? Pessoas que não contribuem em nada. Paulo diz algo muito sério a respeito disso. Lá em Coríntios, Paulo diz o seguinte: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Há muitas amizades, até mesmo dentro da igreja, que não são ligadas, vinculadas pelo Espírito, e são amizades que infelizmente destroem muitas pessoas. Destrói. Não edifica, mas destrói. Então você precisa perceber, o que nos liga é o Espírito. Somente o Espírito pode nos levar a vivermos uma vida de conexão genuína. Você não deve andar com as pessoas porque você gosta das pessoas, ainda que você goste. Você não deve andar com as pessoas porque as pessoas são legais, ainda que talvez sejam legais. Você precisa andar porque existe uma conexão no Espírito. O Espírito é que conecta as pessoas. Porque se não fosse o Espírito, irmãos, a igreja seria um hospício. Porque só tem doido dentro da igreja. Já parou para reparar nisso? Você já parou para perceber que ao seu redor são todos os ex-tudo que o mundo tem? Mas, sabe o que é interessante? Estamos conectados por causa de um Espírito. Estamos unidos por causa de um Espírito. Agora nós fazemos parte de um corpo que é conectado pelo Espírito. Então olha o que Paulo diz. Esse corpo é bem ajustado e bem consolidado com o auxílio da junta. De toda junta. A junta é o Espírito. Mas ele continua dizendo o seguinte: segundo também a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, crescimento. Agora, Paulo está dizendo o seguinte: estar junto depende do Espírito, mas crescer depende da cooperação de cada parte.
Eu quero te dizer, o Espírito nos conecta, mas você faz parte do corpo. Para crescermos, depende da cooperação de cada parte. Fala assim para o seu irmão, você é uma parte. Para nós crescermos, fala para ele, para nós crescermos, nós precisamos de você. Não tem como crescer sozinho. Presta atenção, o corpo cresce proporcionalmente, ainda que existam algumas exceções. Algumas cabeças crescem mais, mas Cristo é o cabeça. Ele pode. Mas tem umas orelhas também. Uns narizes, né? Fora as exceções. Isso eu acho que é por causa do pecado, que entrou o corpo vai para a terra e amém. Mas presta atenção, o corpo cresce de maneira uniforme. O corpo cresce, mas o corpo cresce com a ajuda e a cooperação de todas as partes. Todas as partes. Por isso você precisa compreender que você não é só mais um no reino de Deus. Você é uma pessoa que tem um chamado, que tem um propósito e não tem ninguém dentro da igreja que possa cumprir o seu chamado. Parou para prestar atenção no que eu estou te falando, irmãos? Não tem ninguém que foi chamado para fazer o que você foi chamado para fazer. Só você pode fazer. Só você. Na estrutura da igreja, quando você não responde, Deus coloca outra pessoa para continuar o seu trabalho. Mas presta atenção, ninguém pode continuar cumprindo o seu chamado. Só você pode cumprir o seu chamado. Mas saiba de uma coisa, o seu chamado depende de estar conectado também no corpo. Depende de estar conectado no corpo. Então, o reino de Deus precisa crescer, mas ele também precisa de você, porque o reino de Deus está dentro de você. Quer ver um exemplo? Marquinhos, vem cá. Eu vou dar um desafio para o Marcos. Você vai pegar aquela garrafa e você vai tomar. Porém, você pode usar só a mão, mas não pode usar o braço. Não faz isso. Se vira. Ninguém mandou faltar no culto. Vai. Agora você leva essa água embora, junto com você. Presta atenção. É impossível. Mas tem algumas pessoas que parece que a mão é colada na cabeça. Só Deus é que pode falar comigo. Eu tenho experiência somente com Deus. Tem pessoas que não têm humildade de ouvir o líder. Ou não tem humildade de ouvir, às vezes, o irmão, o anjo da guarda. Sabe, irmão, sabe quem era Saulo? Saulo era filho de... Aleluia. Você não só encheu não, né? Você pegou outra. Aleluia. Amém. Queima essa garrafa depois. Então, não tem como. Paulo, ele era fariseu, filho de fariseu. Ele era romano de nascença, falava grego, era também naturalizado como hebreu. Pensa no cara que era doutor em tudo que fazia. Foi treinado pelo maior fariseu da época, que era Gamaliel. Paulo era o cara. Quem era Ananias? Sei lá quem era Ananias.
Ninguém fala quem era Ananias, mas Deus fala: Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre Saulo e cura ele da cegueira, insere ele no corpo e ensina para ele os primeiros passos, ensina para ele como viver a vida cristã. Presta atenção numa coisa que eu quero que você entenda nesse princípio. É que esse princípio nos ensina que não importa o que você saiba, fora do corpo não vale nada. Não importa o que você saiba, mas fora do corpo não serve para nada. Paulo sabia muitas coisas, mas ele aprendeu com Ananias, que não sabia nada, mas estava dentro do corpo. E você sabe, Ananias talvez não falou muitas coisas para Paulo, a Bíblia não conta como foi isso, mas uma coisa é certa, Ananias começou a cuidar de Paulo da seguinte maneira: ele impôs as mãos nos olhos e curou ele da cegueira. Eu vou te falar, o apóstolo Paulo aprendeu isso, porque em uma das cartas ele diz: eu considero tudo aquilo que eu sei como perda. Depois ele diz o seguinte: eu não quero falar com vocês com palavra de sabedoria, mas com demonstração de poder. Paulo entendeu, o poder é mais importante do que saber muitas coisas, mas o poder só flui dentro do corpo. Não tem poder fora do corpo, não tem vida fora do corpo. Percebe? Então, eu quero que você avalie, por quê? Porque a vida faz crescer todas as coisas de maneira uniforme. Mas é necessário estar conectado. Se existe alguma área da sua vida que não cresce, você precisa avaliar se está conectado. Então, por exemplo, quando eu vejo alguém prosperando, a diferença de pensamentos. Pensamento de quem está conectado e pensamento de quem não está conectado. Quando ele vê alguém prosperando, ele fica com inveja. E ele fica com raiva de Deus: Senhor, todo mundo prospera menos eu. Esse é o pensamento de quem está desconectado. Qual que é o pensamento de quem está conectado? Se o irmão prosperou é porque está chegando em mim. Se o irmão recebeu é porque está chegando em mim. Você entende? É igual fome. Quando os olhos vê a comida, o nariz sente o cheiro, a barriga já fala: opa! Não é verdade? O corpo funciona. Por quê? Está chegando. Quem está conectado, ele começa a perceber: epa, Deus começou a abençoar ali, está abençoando o outro, está abençoando o outro, eu vou começar a me preparar porque está chegando em mim. Talvez eu seja o estômago desse corpo, eu não sei qual é a parte, mas uma hora vai chegar em mim, eu vou ser abençoado também. Esse é o pensamento de quem está conectado. Ele vê uma célula multiplicando, ele vê multiplicando, ele fala: opa, multiplicou ali, ali também multiplicou, meu Deus. Então, se está multiplicando dentro do corpo e eu estou dentro do corpo, vai chegar até mim também. Vai chegar. Mas e se demorar? Se demorar, o problema não é a demora, o problema é se eu estou conectado. Se eu estou conectado, não importa o tempo que demora. Talvez eu seja o dedinho do pé desse corpo, mas uma hora vai chegar. Se o corpo cresce, eu também tenho que crescer. Se o corpo avança, eu também preciso avançar. Mas o corpo também cresce e avança quando eu coopero. Como é que eu coopero? Quando eu entendo que o reino de Deus está dentro de mim. E então eu manifesto esse reino. Então eu externo esse reino. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Existe algo chamado simbiose, é um nome científico. A simbiose é quando existe uma vida que é mútua, quando uma vida depende da outra para sobreviver. Na natureza isso existe. Então vou dar um exemplo para você. Existem plantas que crescem somente dependendo de outras. Se ela não estiver conectada a outras plantas, elas morrem. Essas são a simbiose
parasita, né? Que são aquelas plantas que crescem e que só depende da outra planta para sobreviver. Ela não consegue sobreviver sozinha. Mas existe a simbiose mútua. O que é a simbiose mútua? É quando um depende do outro para sobreviver. Então, nós podemos ver isso na natureza. Então, por exemplo, o jacaré. Você vê o crocodilo lá, ele come lá a carne, mas depois ele fica com a bocona aberta, com os dentes cheios de carne. Aquilo pode atrapalhar muito a vida dele. Então, por causa disso, vem alguns pássaros, entra na boca do jacaré, fica lá, comendo a carne do dente. E o jacaré deixa, por quê? Ele sabe que aquilo vai ajudá-lo. Mas o pássaro também sabe que ele está comendo e está se alimentando e ajudando o outro. Então, quando ele come, ele ajuda. Então, enquanto o outro está sendo ajudado, ele também está beneficiando a outro. É uma mutualidade. Então, você sabe, no seu organismo existem uma série de, como é que é o nome? Bactérias. Que você precisa dessas bactérias. Entende? Você precisa. Essas bactérias, elas sobrevivem porque você está vivo. Mas você também só sobrevive porque essas bactérias existem em você. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. É quando você entende que você está aqui por causa de outros, e outros estão aqui por causa de você, e os dois juntos formam um corpo de Cristo. Eu quero te falar uma coisa, quando há essa compreensão, o corpo todo é beneficiado, o reino de Deus é beneficiado. E eu quero te falar que essa é uma das coisas mais difíceis de entender. Tem muita gente que entende facilmente o poder de Deus. Esses dias eu estava conversando com o Rodolfo, ele estava falando que tem gente que saiu da igreja porque essa igreja não é a igreja do fogo. Quiser fogo, ele põe fogo. Não é verdade? Joga álcool, taca ali o fósforo, pronto, irmão. Deixa queimar. Mas sabe, essa igreja não é uma igreja do fogo, e ali não tem poder. Deixa eu te falar uma coisa, é fácil ter poder. Sabia disso? Muito fácil. É só você falar, Senhor, manda poder. E Deus manda o poder. É muito simples. Para Elias foi muito fácil. Elias ainda mandou molhar o altar. Falou, Deus, se o Senhor é Deus, manda fogo. Deus mandou fogo, porque não existe dificuldade nisso. Não existe dificuldade em você compreender que a igreja tem poder de Deus. Mas o diabo não trabalha para você entender que não tem poder. É tolice o diabo perder tempo falando, não, ô Alexandre, sai dessa igreja, que poder é mentiroso, Deus não tem poder nenhum. Isso é mentira, uma hora é desmascarado isso, não tem como. Mas uma coisa que o diabo trabalha é para quebrar a unidade. Porque quando quebra a unidade, não importa o poder que tenha, não dá conta de seguir a direção do cabeça. Uma parte do corpo morre. Quando não existe unidade, quando não está conectado, uma parte morre. Uma parte perde a conexão. Uma parte é tirada. E aí, quando uma parte é tirada, o corpo todo sofre. O alvo do diabo é separar a igreja. Sabia disso? O alvo do diabo é fazer com que o corpo seja danificado pela falta de unidade, pela rebeldia. Jesus, certa vez, ele expulsou um demônio e os fariseus chegaram até ele e falou, sabe por que ele expulsa demônios? Por Beelzebu, chefe dos demônios, por isso que ele expulsa demônios. Jesus, ele fala, como Satanás expulsa Satanás? O próprio diabo sabe que o reino dele, se for dividido, ele mesmo vai se destruir. Ele sabe disso. Então, eu quero te falar, para nós estarmos conectados, o reino de Deus, dentro de nós, ele gera essa conexão.
essa conexão com os irmãos, essa conexão com a igreja, essa conexão com o corpo. E essa conexão vai muito além de só estar de corpo presente. Essa conexão vai muito além. Essa conexão é por causa de um propósito. Fala assim comigo, propósito. Você só está aqui, você só suporta as pessoas, você só responde a Deus, você só está junto com os irmãos por causa de um propósito. Se não for por causa disso, você está perdendo seu tempo. Está desconectado. Temos que estar conectados por causa de propósito. E esse propósito é a edificação do reino de Deus. Esse propósito é a edificação do reino de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pode subir o louvor, nós vamos orar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como então que eu me conecto? Qual que é a maneira de me conectar? Eu quero terminar falando para você qual que é a forma de se conectar. Qual que é a maneira de você estar conectado com o corpo? Porque se o reino de Deus está dentro de você, se o reino de Deus está dentro de mim, e o rei é um só, então nós dois temos o mesmo reino. Amém? Estamos juntos no mesmo reino. Agora, para então estarmos conectados com um propósito, é necessário viver uma vida de cruz. É necessário tomarmos a nossa cruz diariamente e vivermos em unidade. Sabe o que é tomar a cruz diariamente? É muitas vezes você abrir mão das suas vontades. É abrir mão às vezes do que você pensa. É abrir mão às vezes das suas querências. O pastor Elner falou aqui, você é livre de você mesmo. Você é livre de si mesmo. Para vivermos em corpo é necessário sermos livres de nós mesmos. Porque nós não estamos aqui por causa da nossa vontade, mas por causa da vontade daquele que nos chamou, por causa da vontade do Senhor. Ele foi quem nos chamou para estarmos aqui. Ele foi quem nos uniu com esse propósito. Quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós decidimos, nós vivemos então essa conexão. E essa conexão gera crescimento. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como nós vamos alcançar 1000 vidas? Quando nós vivermos como um só homem, como o Ed orou de manhã. Quando vivermos como uma só pessoa, um só pensamento, um só alvo, um só objetivo. Conquistar o reino de Deus. Quando pensarmos as mesmas coisas, você pode ter certeza, 1000 vidas é só o começo daquilo que Deus tem para fazer em Itaquera. Deus tem muito mais para fazer, mas é necessário estarmos unidos, é necessário estarmos vinculados, é necessário estarmos com os nossos vínculos estreitados. Eu quero orar com você nessa manhã, amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você, nessa manhã, eu quero que você reflita se existe algo que te desconecte do corpo. Sabe, talvez vontades podem te desconectar, pensamentos podem te desconectar. Às vezes você ser contrariado pode te desconectar. Eu quero que você comece a pensar, quais são as áreas que te desconectam do corpo? E comece a conectá-las agora no Senhor. A revelação de que estamos juntos por um propósito deve ser maior do que as circunstâncias e as coisas naturais. Nós estamos conectados com o Rei, e o Rei está dentro de nós, e fazemos parte de um só reino. Por causa disso nós vivemos essa vida de unidade. Eu não ando com as pessoas porque as pessoas são legais. Eu não ando com pessoas porque as pessoas me entendem. Eu não ando com pessoas porque as pessoas gostam de mim. Eu ando com pessoas por causa de um propósito. Eu estou no corpo de Cristo por causa de um propósito.
Sabe, é necessário termos revelação dessas coisas. Porque se não tivermos revelação, qualquer balançada, você cai, porque não está conectado. Mas quando as coisas estão todas conectadas, para cair, tem que cair o corpo todo, inclusive o cabeça. Algo que nunca vai acontecer. O cabeça é Cristo e Ele jamais cairá. E se estamos conectados nele como corpo, nós também jamais cairemos. Jamais vamos ceder às pressões, jamais vamos ceder às dificuldades. Basta estarmos conectados juntos com Cristo e conectados junto com os irmãos. Amém? Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você comece a conectar, você e Deus, aí no seu coração. Comece a conectar com o corpo de Cristo. Comece a conectar. Existem áreas que você não está conectado. Talvez você não concorda com alguma coisa que falam. Talvez você não concorda com algumas direções. Ou você não concorda